Acabamos de gravar a aula 12 e já vamos para a aula de número 13, né? Nessa aula de número 13, que começamos agora, vamos começar a construir os gráficos das funções trigonométricas. E na aula de hoje, vamos falar da função seno, e já com análise da variação de parâmetros dessa função seno, tá? Como o gráfico se modifica. Vamos discutir imagem, período, né? A questão da função ser periódica, e a influência e, obviamente, a ligação com o ciclo trigonométrico, que é a base da geração dessa função, tá? Então, vamos começar o compartilhamento. Pronto. Começamos aqui. Então, estamos na playlist do segundo ano. Pronto. Conforme mostra aqui, já gravamos 12 vídeos. O último foi o ciclo trigonométrico, né? A secante e a cossecante, um vídeo de 39 minutos. E hoje vamos falar da função seno já com análise dos parâmetros, ou seja, a gente vai discutir a presença de 4 parâmetros nessa função, tá? Bem, então a primeira informação básica é lembrar de que a gente aprendeu a tangente, o seno no triângulo retângulo. Está aqui um triângulo retângulo, está aqui a hipotenusa A, está aqui os catetos C e B. Na hora que eu marco o ângulo X, o B passa a ser o cateto oposto e o C passa a ser o cateto adjacente. E por definição, seno de um ângulo X é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Quando definimos no triângulo retângulo, esse ângulo ele pode variar só entre 0 e 90 graus, que é o intervalo onde existem triângulos retângulos, uma vez que o triângulo já é retângulo, então já possui um ângulo de 90, e como a soma dos ângulos do triângulo vale 180, não pode passar o segundo ângulo de 90. E precisamos dos valores do seno, que nós deduzimos na aula da trigonometria do triângulo retângulo, que eu acho que é a aula 7. O seno de 30 graus vale meio, o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, que a gente aproximou para aproximadamente 0,7, e o seno de 60, que aproximamos para 0,85. Beleza. Aí veio o ciclo trigonométrico. E com o ciclo trigonométrico, a gente passou a trabalhar com o conceito de arcos côncavos, ou seja, não precisa estar agora entre 0 e 360, pode estar na segunda volta, que vai de 360 a 720, na terceira volta, quarta volta. E se você percorrer o ciclo no sentido anti-horário, ele é positivo, mas no sentido horário ele vai ser negativo. Então eu posso falar em menos uma volta, menos 2 voltas, menos 3 voltas. Também trabalhamos o conceito de radiano, passamos a trabalhar os ângulos também em radianos. Né? Então, com essa definição, e assim, aí nesse ciclo, falamos que esse segmento aqui é o eixo dos senos. Então, com a existência desse eixo de referência, nós conseguimos falar em seno de um ângulo X, e esse X sendo qualquer número real. E eu pensando sempre em radianos, né? Seno do número 2 é o seno de 2 radianos, por exemplo. O que é que eu quero mostrar com isso, né? Que a gente vai criar uma função agora, atenção, função, onde esse cara aqui, o domínio vai ser o ângulo, x, e o contradomínio, ou seja, quem vai receber, vai ser uma grandeza, né? Que vai ser justamente a razão trigonométrica, que depende desse ângulo. E qual razão a gente viu? A gente estudou que temos 6, né? E aí essas 6 são listadas aqui embaixo, né? São as 6 funções que nós vimos. A função seno,
né? Então, cada ângulo vai mandar para o seno de x. A função cosseno, cada ângulo vai mandar para o cosseno de x. A função tangente, cada ângulo vai mandar para a tangente de x. A cotangente, cada ângulo vai mandar para a cotangente de x. A secante, mesma coisa. E a cossecante, a mesma coisa. Então, a ideia nossa, nessas próximas aulas, então, é fazer o gráfico dessas 6 funções. A aula de hoje vai falar só dessa daqui. Tá? A de hoje só a função seno. Pronto. Então, vamos começar a fazer o gráfico da função seno. Bem, para fazer esse gráfico, vou trazer isso um pouquinho mais para cá. Pode, mas aí não vai dar espaço. Vou deixar aqui mesmo. Pronto. Então, nós temos uma função cuja equação é essa daqui. A equação é essa daqui. O domínio é formado pelos reais. E o contradomínio é formado pelos reais também, ou seja, uma função real. E a gente quer que você faça o gráfico dessa função. Pessoal, como eu faço o gráfico de qualquer função? Eu tenho que atribuir valores que pertencem ao domínio e associo e calculo a imagem desses valores. Então, ou seja, eu vou pedir aqui a ajuda do ciclo trigonométrico. Então, por exemplo, o ângulo de 30 graus, a gente aprendeu a calcular o seno. Colocando em radianos, o seno é π sobre 6. Então, 30, o seno é meio. Pronto. Então, aqui nessa divisão, aqui vai ser o 30, ou seja, aqui vai ser o π sobre 6. Aqui vai ser o 60, o π sobre 3. Aqui vai ser o 90, o π sobre 2. Aí, aqui vai ser o 180, ó, o dobro de 90, 180. Aqui vai ser o triplo de 90, que é 270. 3, o triplo de π sobre 2 é 3π sobre 2. E aqui vai ser 360, né? Então, vou passar a trabalhar em radianos, porque fica até mais simples de escrever aqui. Menor, né? Então, vamos lá. Esse aqui é 1, aqui é meio, né? Então, posso marcar o primeiro ponto. Os 30 graus, que é o π sobre 6, manda para o meio. Então, está marcado o nosso primeiro ponto. Aí eu posso pegar agora todos os valores que eu sei no ciclo. E o 45 graus é quanto? Em radianos é π sobre 4. E o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, que é o nosso 0,7, né? O raiz de 2 sobre 2, que a gente aproxima para 0,7. Marcando esse ponto. Sim, onde é que está o π sobre 4? Ele está aqui exatamente no meio, né? Essa marquinha que eu acabei de fazer agora é o π sobre 4, que é o cara que está entre o 30 e está no meio do 30 e do 60. Quem é o 0,7 aqui? Vou dividir aqui, ó, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Está muito bem dividido não, mas finja que está. Então, vamos lá. 45 manda para o 0,7. Manda para o 0,7. Próximo. Então, temos já 2 pontos. O 60 graus. Manda para quem? 60 está aqui. Manda para o raiz de 3 sobre 2. Que a gente aproxima para o 0,85. Então, o 60 vai mandar para o 0,85. Está entre o 0,8 e o 0,9. Mais ou menos aqui na metade. Essas duas marquinhas que eu fiz. Terceiro ângulo. 90 graus. Eu posso perguntar quanto vale o seno 90. Já está em cima do próprio eixo dos senos. Então, ele vale... E o raio desse ciclo trigonométrico a gente sabe que vale 1. Consequentemente, essa distância do centro até aqui vale 1. Então, o seno de 90 vale 1. Sim, e ainda do primeiro quadrante, como outro limite do primeiro quadrante, podíamos ter atribuído 0, né? E o 0 manda para o
0. Enquanto o 90 mandou para o 1. 0 manda para 0, está aqui. E 90 mandou para 1. Pessoal, já temos 5 pontos. Bem, então agora vamos para o segundo quadrante. Quem são eles? O 120, o 135 e o 150. O 120, o 135 e o 150. O 120 manda para o raiz de 3 sobre 2, o 0,85. Então, o 120 está aqui, ó, 120 em radianos é o dobro de 60, então vai ser 2 vezes π sobre 3, é esse carinha daqui, ó, 2π sobre 3, e o 150 está aqui, ó, 150 é 5 vezes o π sobre 6. Então, esse carinha daqui é o 5π sobre 6. Então, e no meio aqui, o 45 vai ser 4 vezes, 3 vezes, desculpa, 3 vezes π sobre 4. Deixa eu botar aqui com mais espaço. 120 é o 2π sobre 3. 185 vai ser o 3 vezes π sobre 4. E o 150 vai ser 5 vezes π sobre 6. Então, marcando aqui, esse cara, esse manda para o 0,8, 185 manda para o 0,7, o 150 manda para o meio. Então, marcando aqui eles, o 120 manda para o 0,85, o 185 está aqui no meio, ó, entre os dois. Então, da mesma forma que aqui estava o π sobre 4, agora aqui vai estar o 3π sobre 4. 3π sobre 4 vai mandar para o 0,7. E o 150 vai mandar para o meio. E com isso temos mais 3 pontos. Quando chega no 180, o seno de 180 volta a ser 0. Então, π radianos volta a ser 0. Então, já botei os ângulos do primeiro quadrante e já botei os ângulos do segundo quadrante. Então, já vemos claramente aqui uma função. Nós, obviamente, poderemos unir esses pontos, porque o domínio é real. Então, no primeiro quadrante foi crescente a função, ele cresceu até 1. E no segundo quadrante ele foi caindo do 1 até o 0. E agora o que vai acontecer no terceiro quadrante, pessoal? Aqui no 210, no 225 e no 240. Deixa eu gerar aqui mais espaço. Então, 210, 225, 240. Que em radianos, aqui vai ser 7 vezes π sobre 6. Aqui vai ser 5 vezes π sobre 4. E aqui vai ser 4 vezes π sobre 3. E vai dar exatamente os valores que nós conhecemos, né? Esse aqui vai dar menos meio, esse aqui vai dar menos 0,7, esse aqui vai dar menos 0,85. Menos meio, menos 0,7, menos 0,85. Onde estão esses ângulos aqui? Aqui é o 7π sobre 6, é o 210. Aqui é o 240, é o 4π sobre 3. E aqui no meio dos dois, o 225, que é o 5π sobre 4. O menos meio está aqui. Estamos botando aquelas divisões, o 0,6, 0,7, 0,8 e 0,9. Pronto. Então, vai dar o 210 vai mandar para o menos meio. Aqui mais um ponto. O 225 vai mandar para o 0,7, aproximadamente. E o 240 vai mandar para o 0,85. E, finalmente, o 270, que vai fechar o terceiro quadrante, que vai aqui do 180 ao 270. Esse aqui já bate exatamente no menos 1, né?
Então, 270 bate exatamente no menos 1. E com isso temos mais 4 pontos. Os 3 do terceiro quadrante, mais o que divide. Claramente agora virou uma função negativa e decrescente. Aqui, decrescer. E, finalmente, no quarto e último quadrante, dos que a gente vai, né, trabalhar, nós temos ainda os ângulos de 310, 300, 310, 315 e 330. Esses três valores equivalentes do 30, 45 e 60. O 300 vai dar menos 0,85, o 315 vai dar menos 0,7, o 330 vai dar menos meio, porque o eixo dos sinos é esse eixo vertical. Então, vai dar menos 0,85, menos 0,7, menos meio. Marcando aqui esses pontos. Esse cara aqui é o 300. 300 corresponde a 5 vezes 60, 5 vezes π sobre 3. 5 vezes π sobre 3. 315 corresponde a 7 vezes 45. 7π sobre 4. E 330 corresponde a 11 vezes 30. 11 vezes π sobre 6. Então, esse cara aqui vai ser o 5π sobre 3, o 300. Esse cara vai ser o 11π sobre 6, o 330. E aqui no meio dos dois, o 315, que é o 7π sobre 4. Marcando os pontos, o 300 manda por menos 0,85. O 315 manda pro, né, esse cara aqui ficou ruim, né? Esse carinha daqui ficou ruim, eu tenho marcado esse pouquinho preto aqui, né? Não ajudou. Ficou colidindo, então vamos refazer essas linhas. Pronto. Agora sim, ficou melhor. E o 330 manda para o menos meio. Então, com isso, temos aqui eu errei, né? Aqui, desculpa, eu acabei fazendo errado nessa coisa do apagar. Desculpa. O 330 manda para o 0,85, quem manda para esse é esse aqui. Pronto, agora sim. E com isso temos mais 3 pontos. E, finalmente, o último ângulo que fecha a volta completa, que completa o quarto quadrante, é o 360, que corresponde a 2π radianos. Então, como já está indicado aqui, esse cara é o 2π, e o 2π corresponde a 0 grau, e seno de 0 grau é 0. Pronto, pessoal. Então, está aqui o nosso gráfico feito. Fizemos ele ponto a ponto. Como o domínio é real, eu posso unir, né? Como o domínio é real, eu posso unir e dar origem a essa curva azul que eu estou fazendo agora. Então, esse é o gráfico da função seno, que é conhecido com o nome de senóide. Só que ela não para aí. Eu trabalhei na primeira volta, mas, por exemplo, eu podia perguntar agora, prosseguindo na sequência, depois do 360, eu poderia muito bem prosseguir aqui com 360 mais 30, que vai dar 390, que corresponde a esse carinha daqui, né? Cada divisão dessa corresponde a 30 graus, então vai dar o π sobre 6, mas vai dar o 13π sobre 6, esse é o 390. E ele coincide com 30, né? Ou seja, ele dá meio de novo. Então, se vai dar meio novamente, né? Se esse cara vai dar meio novamente, ó, meio tá aqui. Então, a gente percebe que esse trecho aqui, que vai daqui até aqui, começa a ser uma repetição desse aqui. Então, a gente formou o que a gente chama de período.
Isso aqui, que vai do 0 ao 2π, ao 360, foi o período da função. É a unidade básica, porque a partir daqui vai ser uma cópia, vai ser uma repetição. Então, vai ter o que aqui? A cada 3 divisões, né? Aqui vai ser o 450. No 450, ela volta a assumir o valor... Opa, para não ficar tão torto. Ela volta a assumir o valor 1, aqui após 3 divisões, ou seja, após mais 90, ou seja, 450. Esse cara aqui é o 450 graus, que eu posso transformar par de ano. Então, gerou mais esse ponto. Ó. Então, esse trecho vermelho aqui começa a ser uma cópia do outro. Ó. Aí, mais 3 divisões, volta para o 0. Mais 3 divisões. Por quê? Porque o meu 90 graus aqui são 3 divisões. Mais 3 divisões, volta para o menos 1. Tá aqui, ó. Opa. Cópia do que veio antes. E mais 3 divisões, volta para o 0. E aí, essa brincadeira prossegue, né? Depois vem um novo trecho. Um para cima e um para baixo. Depois vem um novo trecho. E não só para a direita, como também aqui para a esquerda, ó. 3 divisões. Leva 3 divisões para chegar no menos 1. Ó, mais ou menos só para a gente saber o ponto de referência. Pronto. E mais 3 divisões para voltar para o 0. Então, essa é a ideia. Mais 3 divisões aqui para chegar no menos 1, para chegar no 1. 3 divisões. E mais 3 divisões para voltar para o 0. E aí prossegue infinitamente essa brincadeira, essa cobrinha. Então, essa cobrinha aqui se chama, o nome dela, senoide. E eis a função seno para vocês. Está apresentada a nossa função seno. Tudo isso que eu fiz aqui, já estava feito aqui, nesse desenho aqui, né? Está mostrado, ó, ponto a ponto, feito, obviamente, com muito mais precisão. E aqui, muito legal, mostrando a ligação com o ciclo trigonométrico. A mesma altura que tem no ciclo, vai aparecer aqui na função. A novidade é que agora aqui aparece na horizontal o ângulo, né? Então, aqui de 0 a 90, depois de 90 a 180, depois de 180 a 270 e assim por diante. Então, está aqui a nossa senoide, na hora que, né, como eu posso unir os pontos do domínio real, vira essa curva daqui. E quando você faz várias vezes, você tem a senoide aqui. Então, obviamente, está aqui uma senoide feita com muito mais precisão do que a minha, onde a gente pode resumir através aqui das seguintes informações básicas. O período, que é essa distância, vale 2π, ou seja, vale 360. Quer dizer que a função se repete a cada... Essa é a unidade básica de repetição, a gente chama de período, ou seja, tudo que vem depois daqui é uma cópia disso. Quer dizer, esse pedaço aqui é uma cópia desse. Esse pedaço aqui é uma cópia desse. E assim por diante. Então, esse é o período. A imagem da função varia, nós já sabíamos, de 1 até menos 1. Então, essa é a imagem da função seno. Não existe, né? Não pode cair fora do ciclo trigonométrico. Então, o seno varia de menos 1 a 1. De qualquer ângulo, não interessa que ângulo é esse. Nunca pode ter um seno de um ângulo valendo 2, valendo 3. E essa tabelinha aqui também fala sobre o crescimento em cada quadrante. O crescimento e o sinal em cada quadrante. Então, nesse primeiro quadrante aqui, ó, a função cresceu, foi estritamente crescente, e como está em cima do eixo x, ela foi positiva. Já nesse segundo quadrante aqui, a função decresceu, foi estritamente decrescente, mas continua positiva porque continua acima do eixo x. Mas já nesse terceiro trecho aqui, corresponde, né, ao terceiro quadrante, que vai do 180 ao 270, né?
ela decresceu, ela diminuiu e passou a ficar embaixo do eixo X, passou a ser negativo. E esse trecho que eu vou deixar aqui de verde mesmo, ela voltou a crescer, mas continua abaixo do eixo X, negativo. Então, esse seria o resumo, né, da imagem do período. Então, nós estamos diante de uma função periódica, que se repete, e justamente o período, a repetição se dá por aquela possibilidade de eu dar quantas voltas eu quiser no ciclo trigonométrico. 1, 2, então aqui é a primeira volta, aqui é a segunda volta, a próxima é a terceira volta, para cá é a primeira volta no sentido anti-horário, e assim por diante. Pronto. Outra coisa legal é a gente classificar essa função quanto àqueles 4 critérios que foram estudados na nossa playlist do primeiro ano, né? Que é crescimento, sinal, paridade e contra-domínio. E essa tabela aqui vai facilitar muito a nossa vida, porque em relação ao crescimento, ela horas é crescente, horas é decrescente. Quando isso acontece, eu classifiquei essa função como nenhuma das anteriores, né? Não pode ter duplo comportamento, né? Uma função, se for, eu vou botar nesse bloco aqui. Quanto ao sinal, horas está acima, horas está abaixo. Novamente, como tem duplo comportamento, nenhuma das anteriores em relação ao sinal. Quem não estiver entendendo o que é isso, de nenhuma das anteriores, disso aí, tem que assistir a playlist lá do primeiro ano. Vídeos 15, 16, tá? Vídeos 15, 16, você vai ver, tem um vídeo para cada critério, tá? É o 17, 16, 14, 15, 16 e 17, pronto. Para cada um desses critérios é um vídeo desse que eu acabei de falar. Quanto à paridade, olha que interessante aqui, uma função pode ser par, pode ser ímpar e pode ser NDA. Uma função é par quando você calcula a função no ponto, calcula a função no seu simétrico e o resultado dá igual. Isso é uma função par. Uma função é ímpar quando você calcula a função num ponto, calcula a função no seu simétrico, não dá igual, mas dá simétrico, ou seja, troca de sinal. Olha que interessante aqui, o 30 graus, que era esse valor aqui, ó, mandou para o meio. O simétrico de 30 é o menos 30, está aqui. E ele manda para o menos meio, que vem a ser simétrico do meio. Ou seja, a função seno é uma função ímpar. Note que, então, se você pegar esse pedacinho azul aqui e girar de 180 graus em relação a esse ponto, vai virar esse pedacinho aqui, o que é típico da função ímpar. E então é como se tivesse dupla simetria, né? Esse cara tivesse sido rebatido para cá e depois esse cara foi rebatido para cá. Uma dupla reflexão também pode ser entendida assim, a propriedade de ser ímpar. Então, em relação à paridade, a função é ímpar. E em relação ao contradomínio, fica bem claro que a imagem, que foi um intervalo de menos 1 a 1, conforme mostrado aqui no gráfico. Conforme mostrado no gráfico aqui, por essa região que eu pintei aqui de verde, né, ó, de menos 1 a 1, a imagem vai de menos 1 a 1, mas a função original era uma função de R em R, ou seja, o contradomínio dado era formado pelos reais. Então, está bem claro que o contradomínio dessa nossa função, o contradomínio é diferente da imagem. Se o contradomínio é diferente da imagem, quer dizer que sobram elementos aqui no contradomínio sem receber de ninguém. E com isso ela não é sobrejetora. Essa propriedade permite concluir que a função não é sobrejetora. E também, se você pegar o gráfico da função e passar retas horizontais, qualquer que seja ela, né, quer dizer, vai existir retas horizontais, quando você cruza ela, cruza a função em vários pontos. O que quer dizer isso? Que tem vários elementos do domínio mandando para o mesmo cara. Quando isso acontece, quando um elemento do contradomínio recebe mais de uma seta, ela perde a injetividade. Ou seja, quando isso acontece, a função não é injetora. Se a função não é injetora e não é sobrejetora,
na nossa classificação lá, eu chamei ela de nenhuma das anteriores. Então, ela em relação ao ponto domínio também é MDA. Essa propriedade da função ser ímpar eu vou usar mais adiante, viu, pessoal? Essa propriedade aqui vai ser muito útil. Bem, beleza. Acabamos de completar tudo que eu queria falar sobre a função seno. Agora, eu quero discutir a questão das variações. Ou seja, a equação da função seno não vai ser só y igual a seno x. E aqui eu venho com 4 exemplos diferentes. Ó. O primeiro exemplo é y igual a 3 mais seno x. Então, eu quero mostrar a influência desse parâmetro aqui, o parâmetro A. Um segundo exemplo vai ser y igual a 4 seno x. Eu quero mostrar a influência desse segundo parâmetro aqui, o parâmetro B. O terceiro exemplo, eu quero mostrar a influência agora de um número multiplicando o ângulo. Então, esse A e B somam e multiplicam o seno, o que está fora. Mas o C e o D somam ou subtrai, depende de como você interpreta, né? Eu vou botar aqui com mais, para ficar todo mundo mais aqui, para ficar mais simples. Então, o C multiplica e o D soma o ângulo, né? Então, aqui vai ser a influência do C, C igual a 2, e aqui vai ser a influência do D. Aqui, no caso, D vale menos π sobre 6. Tá? Então, vamos fazer o gráfico dessas funções. Só que, se eu for fazer todos aqueles pontos que eu fiz no outro, eu estou lascado. Eu vou ficar até amanhã fazendo gráfico. Então, eu vou fazer um resumo agora do que eu fiz lá no outro. O que eu fiz lá no outro? Na função seno. E eu atribuí 0, 90, 180, 270 e 360. O 0 mandou para o 0. Vamos dizer que o 1 está aqui. 1, 2... Onde é que o 1 que eu botei aqui? Acho que foi com quantas divisões? Só para eu não botar igual. Foi com 6 divisões. Tá bom. Então, o 1 está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1 está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O menos 1 está aqui. Então, o 0 mandou para o 0. O 90, que seria a primeira marquinha. Vamos botar o 90 aqui. Nessa marquinha aqui. Mandou para o 1. O 180 mandou novamente. Está aqui, ó. O 180 mandou novamente para o 0. 180 está aqui, ó. De 90 e 90. Esse aqui é o 180. Mandou para o 0. O 270. Aí esse manda exatamente para o menos 1. É o que está mostrado aqui nesse ponto. Porque o seno do 270 é menos 1. Está aqui o quarto ponto. E o seno de 2π, ou seja, de 360 graus, volta a ser 0. Está aqui. Então, pessoal, com esses 5 pontos, eu consigo fazer o esboço da senoide. Sem precisar aquela festa de pontos. Olha quantos pontos eu atribuí. Eu atribuí lá no outro exemplo, pelo menos 12 pontos a mais do que esse que eu marquei aqui. Mas com esse... Então, lá eu tracei 5 mais 12, lá eu tracei 17 pontos. Aqui, eu posso dizer que com 5 pontos já vou ter a ideia do comportamento gráfico. Então, sempre a nossa referência agora vai ser o gráfico da função seno x. E aí eu vou querer analisar em relação a essa função de referência, como vai mudar o gráfico de cada um desses aqui. Então, vamos lá. Primeiro aqui, 3 mais seno x. Então, eu vou atribuir os mesmos ângulos lá. 0, 90, que é o π sobre 2, 180, que é o π, o 270, que é o 3π sobre 2, e o 360, que é o 2π. E aí, manda, seno de 0, a gente sabe que dá 0, 0 mais 3 dá 3. 90, seno de 90 vai dar 1, 1 mais 3 vai dar 4. 180, seno de 180 vai dar 0 novamente, 0 mais 3 volta a dar 3. 270, a gente sabe que o seno é negativo, menos 1, 3 somado com menos 1 vai dar 2. E 360 volta a dar seno de 360 é 0, 3 mais 0, 3. Então, pessoal, temos os 5 pontos. Então, vamos fazer o gráfico com esses 5 pontos. Apenas. Seja, 90
180, 270, 360. Então, esse cara aqui é o 2π. Esse cara aqui é o π sobre 2. Pronto, vai marcando agora os 3. Só que, olha a imagem. 3 e 4. Então, esse 1 aqui não dá conta, né? 1 mais 6 divisões aqui vai dar o 2. Mais um pedaço aqui igual vai dar o 3. Mais um pedaço igual aqui vai dar o 4. Então, aqui, o 0 mandou para o 3. Então, o primeiro ponto é esse aqui, pessoal. Ó, 0 mandando para o 3. O segundo ponto é o 90 mandando para o 4. Aqui o segundo ponto. O terceiro é o 180, volta a mandar para o 3. Aqui o terceiro ponto. Quarto, o 270 manda para o 2. E para finalizar, o 360, aqui ficou bem torto, deixa eu melhorar aqui só um pouquinho. Pronto. E o 200 e o 360 volta a mandar para o 0. Desculpa, volta a mandar para o 3. Com esses 4 pontos, nós já conseguimos fazer o gráfico da função. Fizemos um período, obviamente o resto aqui é uma cópia disso aqui, tá? Então, prossegue. Então, o que mudou nessa função? Aqui a imagem dessa função mudou. Passou a ser essa região do gráfico aqui. Que é o intervalo que vai do 2 ao 4. Então, o parâmetro A, ele muda a imagem. Mas não muda o período. A unidade básica de repetição continua a ser 2π, porque essa distância daqui até aqui é 2π. Então, o período não mudou. O período continua a ser 2π. Pronto, fizemos o primeiro gráfico. Pessoal, com apenas 5 pontos. Então, vamos ficar fazendo 5 pontos nesses próximos 3 exemplos. E sempre que puder, esses ângulos serão esses: 0, 90, 180, 270 e 360. Aqui, seno de 0 vai dar 0, 4 vezes 0, 0. Seno de 90 é 1, 4 vezes 1 dá 4. Sim, aí agora eu vou fazer os 4 gráficos e depois vou discutir o que cada parâmetro fez, tá? Seria a próxima linha. Mas vamos lá. Seno de 180 aqui, seno de π, 180 vai dar 0, 4 vezes 0 volta a dar 0. Seno de 270 aqui vai dar menos 1, 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. E 360 volta, é a mesma coisa que o 0, volta a dar 0. Então, temos agora, novamente, vou precisar aumentar o gráfico. Novamente, vou precisar aumentar o gráfico. O eixo Y. Então, aqui, mais ou menos o 2, o 3 e o 4. E também vou ter que aumentar para cá. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Vou ter que aumentar o eixo até aqui, mais ou menos. Menos 4. Pronto, agora é marcar os pontos. 0 manda para 0. Sim, as divisões eu vou continuar com o mesmo espaçamento. 90, 180, 270, 360. Então, 0 mandou para 0. 90 mandou para 4. 180 volta a mandar para 0. 270 manda para menos 4. E 360 volta a mandar para 0. Pessoal, com esses 5 pontos eu consigo ver a senoide aqui, né? Uma curva que vem até aqui em cima, desce até aqui embaixo, vem até aqui, depois volta a subir e prossegue, depois daqui, prossegue, né? Infinitamente, ok? Infinitamente. Ou seja, o que aconteceu com o gráfico dessa função é a imagem. Fiquei meio sem espaço aqui, mas a imagem é o intervalo que vai do 4 ao menos 4.
do menos 4 ao 4. Veja que a imagem aqui foi do 2 ao 4. Olha, é uma imagem bem menor. Essa imagem, então, foi bem maior. É como se a função tivesse... Enquanto aqui, em relação àquela função original nossa, que era essa senoide aí vermelha, se eu desenhar essa senoide vermelha, ela estaria mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Então, note que essa função, ela subiu, né? Aqui houve uma subida. Aqui não. Aqui houve uma esticada. A função original, que era essa, ela foi esticada, enquanto aqui subiu. Então, o efeito do parâmetro B é outro. Mas note que o período também não mudou. Note que o período continua a ser esse intervalo aqui, de 2π. Então, nem o A nem o B mudam o período. Mas tanto o A quanto o B mudam a imagem, só que de formas diferentes. Aqui parece subir, né? Se o A for positivo, e aqui parece esticar se esse B aqui for um número maior que 1. Terceiro caso. Terceiro exemplo, eu já vou dar uma dica, né, para vocês, para a gente poupar tempo. Se a gente atribuir os mesmos ângulos, que a gente atribuiu aqui, 0, 90, 180, vai dar 2 vezes 0, 0 sendo de 0 vai dar 0. Todos esses caras vão mandar para o 0. Você vai pensar até que é uma função nula, porque todo mundo dá 0. Não, o macete é o seguinte. O período de qualquer função seno é dado por 2π sobre c, onde c é esse parâmetro. No nosso caso, o c vale 2. Então, no nosso caso, ficaria 2π sobre 2. Esse 2π sobre 2 vai dar π. Π é 180. Isso quer dizer que a volta completa, a subida e a descida, vai acontecer não mais em 360, e sim em 180. Então, você continuar marcando, né? O 90, o 180, o 270 e o 360 aqui. Aqui, normalmente, ele subiria em 360. Aqui ele vai subir, então eu vou atribuir, vai do 0, e o período final é 180. A metade daqui é π sobre 2, é 90. E a metade de 0 e 90 é 45. A metade entre 90 e 180 é 135, que é 3π sobre 4. E aí vai dar certinho aqueles valores. 0, 2 vezes 0, 0, seno de 0 dá 0. 45, 45 vezes 2 dá 90. 90 vezes seno de 90 vai dar 1. 90 vezes 2 vai dar 180. 180, seno de 180 volta a dar 0. 135 vezes 2 dá 270, que o seno é menos 1. E 180 vezes 2 dá 360, que volta a dar 0. Ou seja, a função, ela subia, esse cara aqui é o π sobre 2. Ela dava 1 no π sobre 2. Ela vai dar 1 agora no π sobre 4. Bem antes, ó. Então, o 0 manda para o 0. E no π sobre 4 ela já manda para o 1. E no 90 ela volta a mandar para o 0. E no 135, ela manda para o menos 1. E no 180 ela volta a mandar para o 0. Ou seja, continua a ser a nossa senoide, né? Obviamente, tudo que vem depois, então, é uma cópia disso. Tudo que vem depois é uma cópia disso, tá? E fica essa brincadeira aqui, infinitamente. Nós temos a cobrinha, tem infinitas variações. E agora, a imagem pessoal, diferentemente dos dois primeiros exemplos, ou seja, do A e do B, em que a imagem mudou, aqui a imagem não mudou. A imagem é esse intervalo aqui de menos 1. Deixa eu botar de verde. A imagem é esse intervalo aqui que vai do menos 1 ao 1. Do menos 1 aqui embaixo até o 1 aqui em cima. Agora, o período, como nós já sabemos desde o início do processo, daqui até aqui, a variação para ter uma π e não mais 2π, ou seja, foi de 180 graus.
último exemplo. Sim. Aqui eu vou poder... Então, a princípio, seria 0,90. E sobre 6 é 30 graus. Então, se eu quero que mande para o 0 grau, o número que eu tenho que dar aqui para que subtraído de 30 dê 0 é o 30. Ou seja, é o 30. E é o 30. 30 menos 30 dá 0. Seno de 0 vai dar 0. Então, quem vai mandar para o 0 é o 30 agora. Então, mesma coisa com os demais, ó. Eu tenho que dar 90 agora para o segundo. Então, qual é o número que subtraído de 30 vai dar 90? Então, é o 120, né? É o 2π sobre 3. Porque 120 menos 30 dá 90. Sendo 90 dá 1. Veja que os valores continuam dando aquele... O 0, 0, 1, 0, menos 1, 0 vai continuar a dar aqui de novo. Esses 4 valores aqui. Mas sempre todos eles eu tenho que somar 30 graus. Aqui, né? 180 mais 30 vai ser o 210, vai ser o 7π sobre 6, porque 210 menos 30 vai dar 180, sendo 180 é 0. Aqui, para dar 270, vai dar o 300, vai dar o 300 é 5, 300 é 5, acabou pagando o que eu não queria, 300 vai dar o 5π sobre 3, e 300 menos 30 dá 270, sendo 270 dá menos 1. E para terminar, um cara que dê 360 vai ser o 390. 390 é o 13π sobre 6, que vai mandar para o 0. Ou seja, então vamos lá, os valores normais seriam 90, 180, 270, 360. Estou tentando marcar sempre as mesmas referências. Esse cara continua a ser π sobre 2. Agora, como houve um deslocamento de 30 graus, então aqui eu vou dividir em 3 partes iguais. Ó. Aqui é o 30, aqui é o 60. Mesma coisa aqui, em 3 partes iguais. Aqui é o 120, aqui é o 150. E assim por diante, tá? Pronto. Então, agora, vamos lá. Quem mandou para o 0 foi o 30. Então, o 30 que manda para o 0. Quem manda para o 1, agora é o 210. Que é esse carinha daqui. Desculpa, é o 100, que 100, 210, foi mal. É o 120. Porque o 120 menos 30 vai dar 90, 90 vai dar 1. Quem manda agora para o 0 é o 210. Aqui é o 180, então o 210 volta a mandar para o 0. Quem manda para o menos 1 agora é o 300. 300 é que manda para o menos 1. Quarto ponto. E quem manda agora para o 0 de novo é o 390. Ou seja, a nossa função, ela continua a ter, olha que interessante, ela foi do 30 ao 210. Quem vai do 30? Do 30, né? Desculpa, ao 390, foi mal, 210 é um número antes, vai variar de 360. Ou seja, o C dessa função aqui vale 1. Então, note que o período não vai mudar. O período continua a ser 2π. Note que a imagem, olha que interessante, a imagem também não mudou. A imagem continua a ser um intervalo que vai do menos 1 a 1. Então, o D é o primeiro que não muda nem imagem, nem período. O A e o B mudaram a imagem, o C mudou o período, e agora esse D não mudou nenhum dos dois. Mas o que ela fez? Note que a função não começa mais da origem. A origem, deixa eu destacar a origem aqui de vermelho. É como se
essa função daqui, essa função original nossa, deixa eu desenhar ela aqui para vocês visualizarem, é como se ela tivesse sido puxada de 30 graus para a direita. Ou seja, ela ficou mais ou menos assim. Todo mundo foi puxada para a direita. Aqui o 30 e aqui o 390, que eu acabo de fazer. Então, o que o D faz é deslocar, a função vai ser puxada horizontalmente. Então, resumindo agora, o que cada parâmetro faz. O que faz o parâmetro A? Vamos relembrar o gráfico. Se A for positivo, a função original era essa, ela sobe, mas se o A for negativo, essa função aqui vai descer. Então, A positivo, a função sobe, e A negativo, a função desce. O que faz o segundo parâmetro? O parâmetro B. Esse parâmetro aqui que está multiplicando o seno, que no caso aqui é o 4. Ela esticou se ele for maior que 1. A função original tinha variável do menos 1 a 1, e agora ela varia do menos 4 ao 4. Então, ela estica. Toda vez que a função, o B, for maior que 1, estica. Agora, se B for um número entre 0 e 1, toda vez que você multiplica um número por alguém entre 0 e 1, você comprime, você diminui, né? Comprime, achata. Então, se eu fosse fazer o gráfico aqui, em relação à nossa função original, se o B tiver entre 0 e 1, vai dar uma senoide assim, menor, de amplitude menor do que a vermelhinha, tá? Agora, se o B for negativo, aí eu tenho que separar os negativos em duas regiões, os entre menos 1 e 0 e os menores que menos 1. Quando você multiplica alguém por menos, você troca o sinal dele. E, consequentemente, quem é positivo vira negativo, e quem é negativo vira positivo. Ou seja, olhando sempre como referência a função vermelha, quem é positivo aqui vira negativo aqui, se fosse multiplicado por menos 1, por exemplo, e quem é negativo aqui vira positivo. Então, números negativos faz a inversão do sinal da função. Então, entre menos 1 e 0, continua a comprimir, exatamente como 0 a 1, porque multiplicar por um número entre 0 e 1, você diminui o tamanho do número, mas você também inverte pelo fato de ser negativo. E na função, quando o B for menor que menos 1, ela volta a esticar, porque multiplicar por alguém maior que 1 módulo sempre aumenta, mas, novamente, como é negativo, inverte. Então, esse é o papel do B. Qual é o papel do C? Conforme já está a fórmula indicando, o papel do C é mudar o período, né? E aí o que acontece? Voltamos lá para o nosso gráfico. Voltando aqui para ela. A nossa função original era essa que vinha de 0 a 2π, vou fazer ela de vermelho aqui, e vinha de 0 em 2π. O que aconteceu com a função vermelha para virar amarela? Ela foi, como se fosse uma sanfona, ela foi apertada. Então, C maior que 1, a função... Sim. Outro comentário interessante é que o C não interessa se é positivo ou negativo, porque o seno de 30 é igual ao seno de menos 30, já que é uma função ímpar. Então, o número que multiplica o ângulo é justamente esse C. Então, se C for negativo, não vai acontecer nada. Então, tanto C maior que 1 como menor que menos 1 vai apertar, vai fechar a sanfona. Vou usar esse termo aqui bem
simplório para entender, pensar que a senoide é uma sanfona, e essa sanfona aqui, vermelha, essa função aqui vermelha foi apertada para virar aqui essa amarela. Isso se for números maiores que 1, porque números maiores que 1 fazem com que o período diminua. E isso faz a fechar. Agora, se for entre 0 e entre menos 1 e 1, quando você divide um número por alguém entre 0 e 1, ele aumenta, se ele for positivo. Então, você abre a sanfona. Abre a sanfona. Em outras palavras, aumenta o período. Então, se eu fosse fazer uma função com o C entre 0 e 1 aqui, por exemplo, o período, por exemplo, se eu usasse C igual a meio, eu divido por meio, a minha coisa que dobrar, então agora a minha sanfona viria para cá, ó. Vou fazer de preto, para ficar diferente, ó. A minha sanfona vinha para cá, ó. Então, para subir e para descer, agora ela ia demorar 4π, que é o dobro de 2π, que é o dobro de 360. Isso se o C fosse meio, tá? Pronto. E para finalizar, a gente viu que o D tem um efeito de deslocar horizontalmente. Quando esse número foi negativo, menos π sobre 6, acabou deslocando de 30 graus para a direita. A função estava aqui, a função original estava aqui, ó, antes, e ela foi deslocada de 30 graus para a direita. Então, o que faz o parâmetro D, quando D é positivo, desloca a função horizontalmente, sempre horizontalmente, mas se o negativo foi para a direita, então esse aqui vai ser para a esquerda. Já o nosso exemplo, o exemplo lá de cima, o D foi menor que 0, então desloca a função horizontalmente para a direita, que foi o nosso caso. No nosso caso foi um deslocamento de 30 graus. Pronto, pessoal. Isso resume a nossa aula. Então, eu mostrei aí, né, o papel de cada um desses parâmetros, né? O A e o D deslocam a função, só que aqui verticalmente, aqui horizontalmente. O B e o C esticam ou achatam a função. Mas aqui, novamente, verticalmente. Então, os dois primeiros são parâmetros que têm um movimento vertical. Esses dois últimos aqui, um movimento horizontal. Tá? Aqui o A e o D, uma mera translação. O B e o C, não. Provoca um esticamento ou um achatamento. Antes de terminar a aula, eu queria mostrar para vocês um programinha aqui do Tabule, né? Mostrando a geração da função seno a partir do ciclo trigonométrico. Aqui na esquerda está o ciclo, aqui está o eixo y, a variando de menos 1 a 1. Eu vou mexer aqui o ponto para a direita, ó. E é legal que vocês percebam que a função seno vai sendo originada. Ó, estou caminhando para a direita, ó. E o ciclo está andando, ó, está andando em 360, ó. Então, uma volta, duas voltas, tá certo? E assim por diante. E assim por diante, ó. Então, tá aqui a nossa senoide. E eu prossigo isso até onde eu quiser, tá vendo? Ela segue infinitamente. Eu posso dar quantas voltas eu quiser. Pronto. Então, é isso. Completamos a nossa aula da primeira função, a função seno. Então, a próxima aula, pela sequência natural, eu vou falar da função cosseno. E nessa função cosseno, imagino que as coisas sejam muito parecidas com a do seno. Então, a ideia é fazer a aula seguinte para o cosseno, fazer a aula seguinte para a tangente, e acho que dá para fazer a cotangente junto, e finalmente, mais uma outra aula para secante e cossecante. Tá? Então, essa é a ideia, tá? Galera, então é isso. Falei tudo que eu desejava falar.
E agora vou encerrar a aula, tá? Então, esperando só o programa responder, para eu parar a gravação. Pronto. Valeu, galera.